Pronto. Recording progress. Estamos gravando o nosso bate-papo do TDS enfim, ambientes tóxicos em locais de treinos e professoras, instrutores e instrutoras que não têm noção, preconceito, gordofobia, racismo, machismo, enfim. Maneiro que vocês ficaram aqui para trocar essa ideia. Foi um bate-papo, foi um tópico que eu lancei domingo passado no meu Instagram e, cara, tem muita resposta. Eu vou até falar algumas aqui para a gente comentar. Mas eu quero, primeiro, começar com uma pergunta para vocês, que, por coincidência, esse artigo saiu essa semana, eu estava lendo ontem. Is what you see, what you get, perceptions of personal trainers, competency knowledge and preferred sex of personal trainer related to physique. Ou seja, vocês aqui, vamos falar com vocês. Vocês baseariam a escolha do personal trainer de vocês e vocês julgariam o conhecimento dele, a competência dele ou dela, olhando o corpo dessa pessoa, porque esse artigo é exatamente em relação a isso. Eles fizeram uma pesquisa por questionário, e aí chegaram à conclusão que sim, a maioria das pessoas escolheria o seu personal trainer e julga o conhecimento dessa pessoa de acordo com o corpo dessa pessoa. Foram 191 pessoas, eles dividiram, enfim. Enfim, quero saber de vocês. Vocês, entrando num lugar, numa academia, vou escolher um personal trainer, vocês julgariam pelo corpo da pessoa? Fala, Mari. Eu acho que a gente, desde cedo, é educado a julgar as pessoas pela capa, né? Pelo físico, né? Então, assim, homens mais inteligentes, mulheres, né? Pessoas gordas, hábeis para questões físicas, né? E daí por diante, né? Pessoas com ciência. Então, desde cedo, a gente é educado a isso, né? Então, acho que, a princípio, eu era uma pessoa que julgaria, assim, mas hoje eu me vejo desconstruindo muito essas coisas, assim. Então, acho que, né, anteriormente tinha muito isso, né? A professora de educação física talvez não fosse tão boa quanto o professor, né? Então, começa pelo gênero, também pela questão física, né? Então, como é que um professor de educação física vai ter sobrepeso, né? Como é que um médico vai ter sobrepeso, ou talvez uma pessoa mais velha, né? Então, talvez não tenha tanta disposição quanto mais novo, né? Então, a gente vai traçando por esses físicos, né? Tipos que a gente vai sendo educado a valorizar. Assim. Então, acho que a gente é educado a valorizar o homem, né, de adulto, né, com um bom físico, e nem sempre esse é o melhor educador mesmo. A conclusão desse artigo aqui é que homens preferem personagens homens e mulheres varia, enfim. E uma coisa que você falou que é legal é que eu acho, primeiro, isso é minha opinião, que não precisa ser fortão, não precisa ser fortuna, não precisa ser magrinho, não precisa ter six-pack, mas eu acho que tem que viver o que prega. Ponto. Sabe? Então, eu acho que um personal trainer, um profissional de educação física, tem que ser uma pessoa em atividade, que coma legal, que faça sua atividade física. E o corpo vai refletir o momento que aquela pessoa está, e isso a gente esquece. Eu estava ouvindo um podcast ontem que é muito legal, falando exatamente sobre isso. E a instrutora super bem conceituada, brabona, cheia de certificado, só que ela tinha, sei lá, perdido o pai há 2 meses. E ela entrou numa vibe muito errada, sabe? E aí, quando ela entra numa academia 2 meses depois, ela continua sendo aquela professora braba cheia de certificado, só que o corpo dela estava refletindo aquele momento bad que ela estava passando. E muitas vezes a gente esquece isso, né? O que mais vocês têm a falar sobre isso, meninas e Felipe? Na contramão do que a Mari falou, e aí eu reconheço que isso é uma bolha, a gente, e eu falo a gente porque o Sapo estudou no mesmo colégio que eu, a gente recebeu uma educação muito legal desde criança nesse nosso colégio, porque
desde pequeno, a gente foi acostumado a ter professoras de educação física, um corpo de docente, de professores de educação física muito variado, com homens, mulheres de todas as idades e com vários corpos diferentes, com históricos diferentes. Isso foi muito legal, eu acho, para a nossa formação, para dar esse start de começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Mas, assim, concordo com o que a Mari falou. Acho que a gente saber identificar que isso que a gente viveu foi uma bolha e que deu a gente um start desde o começo de conseguir pensar um pouquinho fora da caixa é muito legal, mas é necessário que a gente reconheça que é uma bolha, porque a gente vê isso, né? Tipo, entra numa academia, logo de cara quem vai querer pegar o professor bombadão, vai querer pegar ou o professor ou a professora bombadona. São o que vai, aquela mulher lá tem maior colchão, mas não sei o que, pô, deve ser irado fazer treino de perna com ela. Muita gente pensa assim, e é isso. Na Mas sabe o que eu questão... sinto? Deixa eu só completar isso rapidão. É que na questão da academia, o que acontece muito é que eu digo, a pessoa que está indo para a academia, ela olha para o personal como se fosse um espelho, sabe? Então, o maluco quer ter o corpo igual o maluco que vai dar treino para ele. A mulher quer ter o colchão igual a mulher que tá dando treino para ele. Aí é outro rolê de reconhecimento. Isso, no sentido de fazer, eu quero fazer o treino que aquele brother, que aquela mulher fez, para ficar daquele jeito. Desconhece que cada pessoa tem um corpo, uma história, enfim. Fala, MC, e depois fala, Rob. Era exatamente isso que eu ia levantar, sabe? Porque em termos de esporte propriamente dito, né? Do tipo, um vôlei, uma natação, qualquer coisa. O colégio que eu cresci também não tinha essa... Era um corpo docente super diferente. Eu fazia ginástica olímpica, minha professora tinha 1,5 m, era uma rolinha, sabe? E não fazia dela uma professora melhor ou pior do que ninguém. Mas eu acho que o ambiente da academia propriamente dito te faz ter essa visão mais voltada para a pessoa que é bombadona, que tem o que você idealiza de que ela vai fazer você chegar ali, sabe? É mais da academia propriamente, o ambiente da academia, que me levou a essa visão, inclusive a olhar torto, e confesso aqui gravado, a olhar torto se tinha um professor mais gordinho, assim, e por ficar assim, nossa, ainda bem que eu tô com a fulana, que é uma sarada, porque o que será que esse cara sabe? E é ridículo, porque eu sofri isso minha vida inteira também, sabe? Fala, Rob, depois fala, Ayla. Eu só reforçar também um pouco o que o pessoal falou, né? A Mari mencionou que a gente é acostumado a se espelhar muito nos corpos, né? Mas tem um pouco do contrário. Quando você é criança, está nesse ambiente de educação física, eu tive uma professora de educação física também, mais gordinha, mas ela era muito braba, assim, muito boa, excelente profissional. E aí, enfim, você cresce com aquilo, não, todo mundo pode fazer esporte, todo mundo... E aí você vai, né, adolescente, você acaba sendo muito influenciado por essa questão física, enfim, mídia, revistas, tudo, assim, quando você vai para uma academia, eu já fui, né, dessas de sempre também procurar o professor mais sarado, mas é uma decepção, e assim, até já de repente entrando no próximo tópico, muitas vezes eu sempre fui muito perdida de musculação, por exemplo, tipo aquele vídeo recente do Will Smith que volta para a academia depois da quarentena e tipo, faz flexão tipo, no lugar do joelho. E aí eu ia, meu primeiro ímpeto era buscar o professor, né, que eu achava que era mais forte, e aí sentia meio que um desprezo, é aquela máquina ali, e não tinha o cuidado de me ensinar como é que faz. E aí você começa a também perceber quem é um professor que está te vendo, vai te corrigir, que vai ser solícito, né? Então, são várias quebras assim ao longo da vida que eu acho que a gente vai tendo até a gente sair um pouco desse mito do professor de educação física tem que ser mega ultra e só homem, enfim, acho que é um pouco essa a minha experiência. Antes da Ayla e da Mari falarem, só para que, como o Rob falou, dessa coisa da atenção, esse nosso bate-papo está sendo motivado por algumas perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram, né, que eu coloquei se você já se sentiu desconfortável na academia, no boxe, no treino, mesmo sabendo da importância, você já sentiu que não pertencia.
E aí eu provoquei a galera que me segue com a caixinha de pergunta que começava: eu acho que academia, boxe, treinos poderiam. E aí já entra por esse assunto aí. Fala Ayla, e depois fala Mari, e depois fala Rejunqueira. Então, por ter, até concordo com o que a galera falou, e até por ter uma vida, né, como atleta, quando eu saí da sala de musculação do centro de treinamento e fui, tipo, frequentar uma academia, eu sempre tive, desde o colégio também, essa coisa eu via muita hostilização, não só comigo, quanto com outras pessoas, assim, em termos dos alunos, né? Mas professores muito bons nesse sentido de incentivar o esporte, tanto que eu segui essa linha. Mas eu percebia assim, cara, eu queria que todo mundo viesse, e tudo mais, eu sentia uma limitação dos meus amigos que tinham ou que tinham sobrepeso, ou que tinham algum outro tipo. Também já estudei com pessoas com deficiência e percebia que elas não queriam fazer pelo simples fato de, tipo, vai rolar uma gastação, alguma coisa assim do gênero. Eu vou me privar aqui, mas eu sempre ficava assim, não, vamos lá, você pode, vamos fazer. Então, quando eu chego num ambiente assim de academia, eu sentia algumas coisas assim, né, nisso, e até mesmo com os professores. Que aí vem, tipo, o cara faz a minha série, aí eu já estou meio ligada no que tem que fazer, e muitas coisas eu poderia corrigir ou tirar, ou também coisas que eu fazia com cacoete que eram já estavam obsoletas, e não tinha isso porque, tipo, essa menina já está encaminhada, vamos dizer assim. E sempre senti um pouco disso, e nessa procura também nunca... estou tratando o professor da academia, o que tem ali na hora. Então, nunca liguei muito com relação a essa questão se a pessoa era forte ou tinha um outro tipo de corpo. Então, fiquei mais nisso. Sentia muito desse, assim, muitos olhares assim, né, diferenciados. Fala, Mari. Eu acho que assim, a gente falou aqui, né, da questão de ter professores que talvez não tivessem um corpo padrão e tal, mas eu acho que a manutenção de gordofobia vai além de você ter corpo padrão ou não, né? É o comportamento em relação à pessoa gorda, né? Então, assim, às vezes você não tem um corpo padrão, mas você mantém esse comportamento em relação à pessoa gorda, né? Então, assim, historicamente, eu sempre fui muito ativa, mas eu cheguei à obesidade morta, né? Então, mesmo praticando exercício na escola, tudo, eu era de time de handball, time de vôlei, tudo isso, mas os comportamentos gordofóbicos eram inúmeros, né? Então, você não ser, né, a primeira escolhida, não ser a segunda, não ser a terceira, rirem de você quando você caísse para pegar uma bola, né? A questão de que roupa que você ia usar para não ressaltar o seu corpo, e isso eu vi depois até de ter feito a minha cirurgia bariátrica e ter entrado para a academia, né? Então, assim, você vai procurar um professor para te aconselhar, você não tem talvez tanta atenção, né? Aquela pessoa não fala com você, não te instrui da forma correta, então você não tem um acolhimento para estar naquele espaço, né? Que você já entra sem se sentir pertencente, né? E você tem pouco incentivo, porque assim, claramente, e hoje assim, eu cheguei a um peso, retomei peso, mas hoje eu tenho o meu melhor preparo físico, assim, né? Então, de disposição de conseguir fazer as coisas. Mas eu não tenho um corpo padrão e nunca terei, né? Então, assim, o meu resultado vai ser diferente da minha irmã, né? Que treina junto comigo, que às vezes eu sou capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que ela, mas o nosso corpo não vai ser igual. Tipo, ela vai apresentar uma barriga chapada que eu não vou conseguir apresentar, né? Então, você já começa a ver que os professores já têm, às vezes, esse olhar, assim, tipo,
esse aluno não vai apresentar o resultado que aquela vai apresentar e dar mais atenção para aquela porque você tem sobrepeso. Assim, era uma coisa que, antes de eu treinar com o Sapo, eu fiz também personal na praia, e eu via que alguns professores não me davam tanta atenção quanto dava para outros alunos. E eu tenho uma questão que, quando eu inicio o exercício, é quase, o Sapo lida bem com isso, que às vezes eu falo, não vou conseguir, não sei o quê, porque na sua cabeça você realmente não é capaz de fazer porque você tem um corpo gordo, né? Então, quando você entra nesse espiral do não vou conseguir, não vou fazer porque não é para mim, você, na verdade, está pedindo também um acolhimento da pessoa falar, poxa, por que não tenta assim? Vamos fazer assado, né? Então, assim, eu lembro perfeitamente de um professor que eu tive na praia, que, né, eu tinha que correr do Leblon até o posto 9. É possível, eu nunca corri, eu não corro, não sei o quê. Ele virou as costas e falou, eu sei que você consegue. E eu consegui, né? Porque, assim, ele me deu incentivo na hora certa, né? Ele não virou e falou, então não faz, sabe? Então tudo bem, é outra coisa. Então, às vezes, é muito sobre isso, né? Quando você procura também uma atividade física, você procura um acolhimento e um acompanhamento, né? Um aconselhamento também. Então, eu acho que falta isso, assim, sabe? As pessoas estão ali, parece que meio que, né, tipo, estão permeando realmente, perpetuando só uma existência já antiga, sabe? Então, você vê que as pessoas que têm mais atenção são as pessoas que estão sempre ali fazendo sempre as coisas, sabe? E, na verdade, o que eu senti foi sempre isso, assim, né? Você não é acolhido, você não tem atenção, então isso te desmotiva demais, assim, porque acaba sendo aquela coisa, tipo, mais uma vez falando que o meu corpo não é capaz de alcançar alguma coisa. Boa, boa, Mari. Fala, Rê. Depois eu vou falar algumas coisas aqui que falaram para ver se vocês concordam, discordam e tem história para contar. Fala, Rê. Não, falando desse negócio de escolher o profissional, eu já escolhi o sarado e já escolhi o magricelo. E para mim, na verdade, o que faz a maior diferença é a atitude do que o corpo da pessoa, porque foi isso que a Mari estava falando. Às vezes a própria pessoa já te trata como se você não fosse conseguir fazer tal coisa. E assim, eu sei que eu tenho força, eu sei que eu consigo fazer algumas coisas. Então, aí você chega lá e a pessoa só te passa exercício bunda, cara, você vai desmotivando, porque você fala, cara, eu tô aqui fazendo o quê, sabe? Tô perdendo tempo, não tô evoluindo, não tô fazendo nada, sabe? E outra coisa de energia mesmo, de disposição e tal. Eu já cheguei na academia, tipo, para malhar de manhã, cara, você vê aqueles professores assim, cara, pô, sabe? Se alguém tem que estar acordado, meu filho, é você, né? Então, mas essa questão do acolhimento eu também acho importante, porque você já chega num lugar que as pessoas de fato já te olham como se você fosse preguiçoso, né? O gordo é preguiçoso e não consegue fazer as coisas. Eu me lembro logo quando eu comecei a fazer o TDS, que eu estava, sei lá, alguns meses sem fazer nada, desde o início da quarentena sem fazer nada, comecei a olhar, acho que julho ou agosto do ano passado. E aí teve algum exercício que a gente foi fazer, não sei se era prancha dinâmica, era alguma coisa. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso, não. Aí o Sapo virou e falou, vai, claro que vai conseguir. Consegue sim, consegue fazer. Aí eu falei, então tá bom, pelo menos filma que se eu cair de cara no chão, a gente consegue rir depois, né? Mas assim, no fim das contas eu consegui fazer. Não foi fácil não, nas primeiras vezes, mas consegui fazer, sabe? Então isso é importante, porque realmente esse negócio de você acaba se convencendo de que você realmente não consegue fazer as coisas, de tanto que as pessoas te tratam dessa forma, né? Boa. Uma coisa que apareceu muito aqui era isso, né? Que, tipo, mais diálogo e paciência entre educadores e instrutores com os alunos. E uma coisa que apareceu bastante, e apareceu no podcast que eu estava escutando ontem também, era coisa que é causado por isso, dessa falta de paciência, falta de conversa, falta de acolhimento. Isso é falado no podcast, que é que por muitas vezes
os objetivos foram ignorados por causa do preconceito. Vocês tiveram isso em algum momento já? Então, por exemplo, Maria Clara, eu sei que corre. Maria Clara chega pro professor, eu quero correr 10K. E o cara passa um treino totalmente aleatório porque tem que... Não, você tem que emagrecer antes para depois correr 10K. Mas, caralho, você quer correr 10K. Já rolou isso com vocês em algum momento? Mano, eu já fiquei com o olho cheio d'água. Desculpa. Não, mas é porque... Ai, desculpa. Não tem problema, MC. É porque eu sou uma pessoa ativa desde sempre. Que nem a Mari, eu também cheguei numa obesidade mórbida. A Rob me conhece há 25 anos e ela sabe disso. Eu sempre fiz esporte. Eu sempre fui preterida para muitas coisas, assim. Muitas provas que eu saía, deixava de sair para beber, para sair para correr. E é engraçado que o gordo, né, a gente é visto assim do tipo, nossa, que exemplo, que exemplo. Acho que o magrinho não é visto como um exemplo, assim, né? Porque é tipo assim, caralho, você se fode muito. Desculpa as palavras, gente. Você se ferra muito para correr. E muitas vezes alguém falavam para mim assim, do tipo, ah, mas você não vai conseguir. Ah, mas não tem como. E o meu irmão era o meu maior incentivador nisso. Porque ele era um cara que falava assim, cara, a gordinha acordou. Foda-se se as pessoas pensam que você não vai conseguir. Simplesmente mete a cara e vai. E eu corri, tipo, provas de 10 quilômetros com 110 quilos, sabe? Óbvio que eu não tinha a performance que eu tenho hoje, óbvio que eu não tinha metade do fôlego que eu tenho hoje, mas me fazia muito bem. A diferença que eu sinto, e que é uma coisa que me trazia de ruim, é que eu tinha muita raiva em fazer aquilo. Porque eu tinha muita vontade de provar para o outro que eu era capaz de fazer aquilo. Hoje, fora do padrão, né, Mari? Mas ainda assim, próximo de um corpo aceitável, né, que não é tão mal visto, eu me sinto... Você poder se misturar junto das pessoas, sabe? Ficar ali, não ser mais do tipo, ai, tá vendo? Nossa, ela é obesa, ela chegou e não sei o quê. É completamente diferente, porque o gordo é sempre tipo, ai, não vai dar, ai, que não tem como. O meu marido, por exemplo, é um cara que está acima do peso e ele chega na academia e ele fala, eu não quero emagrecer, mano, eu quero ficar forte. Eu quero ficar igual o Hulk. E respeitem isso. Respeitem. Eu quero ficar forte. Como eu digo, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu sempre falei, eu não quero ficar magra. Eu não tenho um objetivo de caber numa calça 38. Eu quero sentir a potência do meu corpo. Eu quero poder correr me sentindo viva ali, sabe? Corri os 10 quilômetros com 110 quilos fumando um maço de cigarro. Eu era completamente errada. Mas eu tinha muita... Eu tinha raiva de mostrar de que eu era capaz, sabe? O que é um sentimento muito ruim quando você está fazendo esporte, porque eu acho que muitas vezes eu fazia mais para provar para o outro do que para mim. Hoje eu faço para mim, assim, foda-se se meu pace ficou mais alto, mais baixo por conta da quarentena, mas eu faço, ai, cara, eu corro num prazerzão, eu corro me sentindo, eu corro sentindo meu corpo todo suar, é diferente. Só que eu acho que a relação das pessoas comigo, sim, né? E como que eu acolhi aquilo também, que me fez ficar com essa tensão toda do exercício, de que eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para você que eu consigo. E eu acho que isso traz muito e afasta a gente, né? O prazer que eu tenho hoje de estar no meio de tantas pessoas que tipo, você não conseguiu isso, você faz aquilo, do chão, você vai fazer a flexão. É muito maneiro, sabe? E eu, quando eu era obesa, eu tive amigas do trabalho que fizeram seu treino na praia, quando eu falava assim, ai, será que eu vou muito pesado? Olha, você definitivamente acho que não vale arriscar, Maria Clara. E eu ficava coada. E assim... Ia deixar todo mundo no chinelo. E assim, eu te conheci na hora certa, porque tudo vem na hora que tem que vir, mas lá atrás eu, tipo, perdi de repente a oportunidade de parar da maneira, porque falaram, não dá. Para você não vai rolar. E eu já falei muito disso, eu deixei muito magrinho no chinelo mesmo, sabe? E corria mesmo, e fazia mesmo. Desculpa a emoção, E gente. confessar que eu também não fazia o treino da praia porque eu tinha medo de não conseguir. Tá, então, essa pergunta eu fiz também. Vocês já fizeram muito isso? O meu treino na praia é um exemplo, mas qualquer outro tipo de atividade por
Tipo, acho que eu tenho que me condicionar antes do que fazer um treino que vai me deixar condicionado? Já. E nunca chega, né? Porque você não tá fazendo o que você quer fazer. Você tá fazendo Sim. uma coisa chata, que você Exato. não necessariamente gosta, ou Uhum. que não te motiva em absolutamente nada. Uhum. E aí você nunca chega no negócio que você gostaria mesmo de fazer. Com certeza. Lançando... Na verdade, eu acho que Vai, é Mari. também fazer as coisas por objetivo errado, né? Porque, assim, então, nesse momento, assim, né? Eu comecei a treinar junto com a Maísa em casa, porque eu vi que eu estava, né? Entrei na quarentena e aí estava com... Eu vi o meu corpo, né? O metabolismo todo confuso, assim, né? Eu estava treinando com você, mas na academia, né? Você faz teoria e tal. E eu senti falta, né? Hoje eu não estou também no meu peso talvez mais baixo, né? Mas assim, eu também não estou treinando para emagrecer, Uhum. sabe? Eu estou treinando porque o treino me faz ter hábitos melhores, me faz ter um condicionamento melhor para dormir, para trabalhar, para tudo isso. Disposição, né? Então, assim, quando a Maria Clara falou, né, do emagrecimento, o meu emagrecimento também não foi para ser uma pessoa magra, foi para conseguir manter tudo o que eu conseguia fazer até o momento. Então, saía, eu dançava uma noite toda, né? Então, assim, se o seu objetivo for sempre o ficar magro, eu acho que você coloca em risco muita coisa, né? Ou seja, talvez entrar num pira de correr sem instrução e se machucar, né? Então são N coisas assim que eu acho que ou, né, tomar remédio, né, N coisas assim, fazer as dietas malucas que existem, porque o objetivo, na verdade, é um objetivo que talvez nem te contemple, né? Porque assim, se eu entrar no pira de querer ser a pessoa do manequim 40, eu vou ter que ficar doente, porque eu vou ter Uhum. que tomar remédio e morrer em alguma coisa, sabe? Eu já pensei Então, isso várias vezes. Falo, gente, eu vou ficar magra, depois eu fico saudável. Tipo, faz qualquer maluquice. Falo, não, gente, melhor. Primeiro eu fico magra, depois eu cuido de ficar saudável. E, cara, não faz o menor sentido, né? é um risco muito alto, né? Agora que a gente tem tempo aqui, MC, você falou essa resposta lá no quadradinho que eu coloquei, e eu queria dar uma resposta, só que eu comecei a pensar muito e falei, cara, vai ficar muito grande. E aí eu resolvi que é escrever depois sobre. Mas aí, aproveitando que agora a gente tem tempo, tem diversas pessoas, eu quero pedir a opinião de vocês em relação à resposta da MC, em relação à minha opinião. Então, por exemplo, eu coloquei lá, né, que eu acho que as academias, boxes devem fazer, e aí eu acho que foi a Maria Clara que botou, se preocupar mais com a saúde. Infelizmente, o foco ainda é estética e performance na maioria. Foi você que colocou, MC? Foi? Não, mas eu botei algo parecido, mas esse eu Tá fui. dentro, né? Então, se preocupar mais com a saúde. E aí eu fiquei pensando o seguinte, é óbvio que a atividade física promove saúde, retarda envelhecimento, tem N benefícios que eu poderia ficar citando aqui. No entanto, isso não vende. Promover a saúde... A Ayla entrou no meu negócio, cara. Ela não logou, entrou no meu negócio. Entrou. Maravilhosa. No entanto, isso não vende. E aí eu queria saber de vocês qual seria o meio termo, pensando no profissional de saúde, como você venderia um treino, não só falando, olha só, você não vai morrer tão cedo, ou você vai ter mais independência quando for idoso, porque a galera não se programa para nada daqui a um mês, quanto mais para daqui a 50 anos. Então, qual seria esse meio termo para promover a saúde e não cair no estereótipo de só estética e antes e depois e o que vem sendo normalmente feito? O que vocês acham? Cara, eu acho que isso é muito nicho, sapo. Porque, tipo, tem a galera que vai comprar pela estética, sim, assim, muita galera que vai comprar pela estética. Uhum. Como tem outra galera que vai comprar pela. Tipo, gente, eu acho que as pessoas que compram só pela estética do rápido, né, estão adoecidas por todo o discurso que a gente vê aí, infelizmente, sabe? Não acho que sejam melhores ou piores do que ninguém, mas tá
Uhum. Acho que tá assim, conseguindo ver o que tem pela frente, sabe? Mas eu acho que é nichado. Eu acho que você pode sim vender a sua estética, mas desde que você acolha quem vai chegar ali, sabe? Eu acho que é o mesmo esquema, tipo, até para próprio nutricionista, por exemplo. Tem um nutricionista que fala, vou cortar todos os carbos e não sei o que, você vai se fuder. Aí alguém fala, vou ficar de maneirão, sem carbo. Tem outro que fala assim, pô, sem terrorismo, come aqui um pudim, tá tudo bem, não sei o quê. Porque tem para todo mundo, eu acho, na realidade. Acho que tem para todo mundo. Tem o que vai me comprar e tem o que vai comprar a blogueira. Uhum. Ou a galera que curte a blogueira. Há não muito tempo, o Sapo fez uma publicação no Instagram dele que foi simples assim: atividade física te faz transar melhor. A chamada foi essa. Então, assim, tipo, você, ao invés de... Óbvio, vai ter consequências na sua estética, sem dúvidas. É uma consequência, como eu falei, né? Mas é aquela coisa... fazer a galera enxergar que a atividade física pode te fazer uma pessoa melhor no seu dia a dia, em coisas simples que a gente nem nota. Assim, o exemplo do sexo é o que mais chama, óbvio, mas é aquela coisa, tipo, vai te deixar mais disposto para você ter mais atenção no trabalho, para você ter mais disposição para brincar com teus filhos e etc. Então, essas consequências que não vai lá a longo prazo para falar que quando você estiver velho... Mas agora, galera, pô, tá todo mundo tendo filho agora, tá todo mundo, né, transando agora, tá todo mundo querendo sair e ser melhor no trabalho agora. Isso tudo vai fazer isso tudo a atividade física te faz melhor, né? Eu acho que assim, o antes e o depois não é o erro, né? Porque assim, eu acho que aqui todo mundo tem um antes e depois de começar a treinar na quarentena, né? 1 ano. Então, assim, eu posso falar da minha disposição, eu posso falar do meu corpo, que apesar de não estar magro, né, eu sinto muita diferença, né, em várias coisas. Eu posso falar de um monte de coisa, né, de metabolismo, de disposição de 10 horas de trabalho com criança, né? Então, antes e depois, eu acho que existe, né, e é super positivo. Eu acho que a questão é quando ele é voltado somente para uma barriga sarada, né? E aí talvez o joelho da pessoa tá fudido, né? Ou sei lá, as taxas da pessoa também estão zoadas porque ela tá tomando alguma coisa por trás disso, sabe? Então acho que a questão não é o antes e depois, ou como você faz também o 30 dias e tal. O problema é quando 30 dias vira uma competição entre eu e a outra pessoa, né? Não uma mudança de hábito, né? Uma troca para mudança de hábitos. Né? Eu acho que é esse o olhar que a gente tem que começar a ter nesses lugares, assim, né? E que eu vejo tanto no campo da educação física quanto na medicina também, né? Então é isso. Vários nutricionistas têm esse olhar errado, assim, porque a questão não é ser magro hoje em dia, né? Tudo o que pode englobar uma vida saudável, né? Então, com certeza. O meu problema com antes e depois é justamente sempre o foco no emagrecimento, isso que me tira de sério. É por isso que eu até brinco de vez em quando eu posto que nosso antes e depois é diferente, que tem N coisas que podem ser feitas como antes e depois, antes e durante, no caso, porque não é um fim, né? É durante o caminho. E eu tenho esse problema com antes e depois justamente porque 99,9% das vezes é só voltado para emagrecimento e também para o emagrecimento a qualquer custo. E se as pessoas ali tiverem todas com o objetivo de emagrecimento e for feito antes e depois de emagrecimento, ok, porque o objetivo era esse. O negócio é o a qualquer custo e também a competição. Então, eu conheço um cara que é do futebol americano, linha ofensiva, gordão, e ele entra em todas as competições de antes e depois de academia. Porque ele ganha todas, ele se dedica um mês, ele ganha o prêmio, depois ele volta a engordar. Para ele isso é muito cômodo. E isso, para mim, é que é o problema, sabe? Quando a competição gera isso que não é uma reeducação, não é um hábito saudável. E eu falei isso até essa semana, já perdi vários dinheiros
por que quiseram implementar o TDS 30 dias em empresas grandes, assim, e era isso, tá? E quem ganhar, tá, mas quem ganhar o quê? Qual o parâmetro? Não, quem perder mais peso, mas, gente, às vezes a pessoa tá magrela e vai melhorar os hábitos, não vai perder peso, vai ganhar, e ela vai ganhar mais do que a outra que emagreceu só a qualquer custo e ficou sem comer e não mudou hábito nenhum. Ah, mas aí não tem como a gente fazer. Que pena, então, foi mal, sabe? E aí perdi contrato grande por isso. Ou que troca o chocolate pelo cigarro, né? Sabe? Exatamente isso. Esse é o meu problema. Muitos benefícios da atividade física e do exercício não são mensurados em números, sabe? Então, eu não vou fazer uma competição do tipo, galera, daqui a 30 dias a gente vai ver quem dormiu melhor esse mês. Olha que coisa chata, ninguém vai querer entrar. Mas é o que eu falei, não é o que vende. Então, tem que sempre ter esse meio termo aí dos objetivos e vender da forma certa, porque, obviamente, se eu não vender, eu não vou mudar a vida de ninguém, sabe? Eu quero vender pra caceta porque eu quero mudar mais a vida das pessoas. Fala Ayla e fala Rob. Fala, MC, vai lá. Não, só para complementar que eu tive uma personal, eu não vou citar nomes, mas a Rob sabe quem é, ela usou uma linha de antes e depois, sem mencionar a minha bariátrica. Aí, sabe? Está treinando comigo 6 meses, olha a diferença. Obviamente estava uma puta de uma diferença, porque eu comia que nem um passarinho no meu primeiro ano de cirurgia. E óbvio que tava do tipo, caralho, ela perdeu 20 quilos. Óbvio que tava. Mas foi vendido do tipo, treinando comigo há 4 meses, olha. Então, né, se liga antes e depois. Cara, se liga. Instagram é muito isso. Instagram, essas coisas, é muito isso. Eu vejo direto. Eu conheço as pessoas e falo, gente, mas você não tá assim, não. Sabe? Uhum. Vai, alinhar. Eu fico pensando nessa questão performática que a gente tem. Então, tipo, por exemplo, também tive uma época saindo do atletismo, eu devia ter uns 19, 20 anos, e eu falei, gente, não quero pesar mais na academia, quero fazer as coisas, quero ficar livre e tudo mais, mas também entrei numa vida muito desregulada. E aí as pessoas me viam, nossa, ela que não sei o que, e aí cara, eu tô ferrada, não tô conseguindo dormir, eu tô me alimentando mal, eu tô fazendo muitas coisas assim, tive uma época que eu trabalhei com produção de eventos, não sei, resolvi fumar, e aí eu, tipo, fumar um cigarrinho black, entendeu? Pra ficar assim, meio acordada, tá? E como é aquele energético, e vamos que vamos, e a vida tá seguindo assim, só que, cara, eu tava me ferrando, o estômago tava já indo pra não sei pra onde, assim. E a galera, não, ela tá forte, ela é forte, mas, cara, eu criei um biotipo desde 9 anos de idade até os 19, então foram assim, tipo, ali parada, e era aquela pressão, né, de, tipo, eu nem tive, o meu técnico nem era formado em educação física, era uma coisa, assim, uma pressão, assim, eu segurava peso, às vezes que eu, cara, o que nem eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quando você começa a ter informação de verdade, orientação correta, que até jogando futebol americano, eu meio que cagava para isso. Aí eu fui para academia, beleza e tal. Cara, quando eu me machuquei, eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Isso não está saudável, eu só estou fazendo coisa. E entulhando coisa, entendeu? Então, foi preciso também me reeducar nesse sentido, porque todo mundo pensa na performance da pessoa o tempo inteiro, assim, né? Performance, e até a gente, até eu caio nessa da nossa, preciso estar ali, entendeu? Competindo, entendeu? Sendo o máximo, mas, tipo, eu tive que cair na real de cara, tá ruim demais, né? Fala, Rob. Acho que reforçando isso, né? Eu acho que o esporte, a atividade física, para mim, sempre muito para a minha saúde mental também, que eu acho que tem muita gente que não né, menospreza um pouco isso, né? Galera, namastê, good vibes, e não é, cara. O esporte é muito prazeroso, e assim, eu acho que no momento que você acha o seu esporte, acha o seu profissional que vai te acompanhar, vai te incentivar, isso é um ganho assim enorme, não só na sua saúde física, mas na sua saúde mental. Antes de eu começar
o TDS, eu fiquei uns 4, 5 meses na quarentena que eu fiquei muito mal, assim. E eu acho que o esporte, a atividade física, o movimento é muito isso, né? É um hábito. Aí hoje eu penso assim, cara, eu nunca mais quero parar, eu quero ser ativa, eu quero ser o velhinho, a velhinha que corre, que brinca, porque eu acho que vai fazer bem, né, para o meu corpo físico e para a minha cabeça também. Eu penso muito nisso. E aí eu acho que a gente, né, tá num tempo assim que tudo é muito instantâneo, tudo é muito estético, mas né, e muitas vezes a gente perde saúde tentando ganhar saúde, emagrecer, né? A Rê mencionou isso, já fui caso também de tomar jantar shake toda noite achando que ia ter algum benefício nisso. E assim, né, você acha que o profissional, você encontrar a sua atividade, o profissional que vai cuidar de você, vai melhorar a sua saúde física e mental e ponto, sabe? Você vai ter muito mais prazer em todas as áreas da sua vida, você vai melhorar o seu trabalho, você vai melhorar no sexo, vai melhorar a sua vida familiar, e não é papo de good vibe, sabe? Porque tem muita, óbvio, né? A gente fica... Também tem os nossos dias que a gente fala, pô, não, hoje não rola, e tudo bem, assim, o lance é no dia seguinte, vamos lá, começar de novo. Eu acho que isso é o barato, assim, da atividade e do TDS. Deixa eu acabar de anotar para não esquecer. Primeiro, eu vou fazer um link aqui das coisas e depois eu vou encaixar numa outra pergunta. Primeiro que, como está tudo interligado, né? Então, vai do acolhimento, vai você encontrar o seu esporte e a sua atividade, você ficar feliz, e isso, uma coisa vai guiando a outra. Eu fiz um post tem algum tempo sobre essa coisa que a Maria Clara falou de fazer as coisas só de raiva. Até hoje eu faço muitas coisas só de raiva pelo ponto de vista racial, eu faço muita coisa só de raiva, e isso me ferra de uma maneira que eu vejo depois e eu falo, cara, mas por que tá fazendo isso? Não, só de raiva, só para fazer e provar que eu posso, várias vezes. Mas é interessante como tudo está interligado, né? Quando você encontra a sua paixão, encontra o que você gosta de fazer, seja no ponto de vista de trabalho, seja como hobby, seja como atividade física, as coisas fluem melhor. E aí, antes disso, da gente fazer isso, a gente faz algumas loucuras, e essa é a minha pergunta. Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram em relação ao exercício, atividade física, porque vocês estavam com os objetivos todos deturpados na cabeça? Tipo, igual o Rob falou, de jantar shake toda semana. O que vocês já fizeram em relação a isso? Que vocês olham para trás e falam, caralho, mano, por quê? Tudo. Tudo. Exemplos. Eu já tomei uma caceta de um remédio, doutor Caveirinha, não vou falar o nome dele, mas assim, muitos ex-obesos conhecem o doutor Caveirinha, da Taquara. Tô ligado. Ele me passava um remédio, sapo, que eu me cagava em absolutamente qualquer circunstância. Eu não conseguia comer nada diferente de uma folha de alface, porque eu passava mal num nível. Pra vocês terem uma ideia de o quão ruim que era esse remédio, vai ficar gravado isso, gente, que vergonha. Mas o quão ruim era esse remédio, se eu esse álcool, eu perdi o controle da minha bexiga. Eu era mijada. Gente, horrível. De tão cagado que era. Isso desregulou o meu organismo num nível que eu não sei nem dizer. Meus hormônios ficou todo descacetado. E aí é o que é bizarro, porque essa loucura me levou mais próximo da obesidade do que se eu tivesse uma visão holística sobre a minha saúde antigamente, sabe? Isso que é o bizarro. E corria desesperadamente, sempre me preocupar com fortalecimento, por exemplo. Meu joelho quase foi para o espaço, porque eu simplesmente era tipo, faz o quê? Aeróbico, morre de suar, morre de correr, morre de suar, porque eu achava que isso ia me emagrecer. Péssimo. O que mais? Alguém já se cagou e se mijou também? De exercício, eu nunca fiz nada, acho que muito louco, mas já fiz uma dieta que prometia perder 7 a 10 quilos em uma semana. Basicamente, não comia quase nada.
e até falava para não fazer exercício físico, porque você fica tão fraco que qualquer exercício que eu fizesse eu desmaiaria, com certeza. O 6x já tomei umas 2 ou 3 vezes para metabolizar, suava, enlouquecida, achava que aquilo era o que fazia efeito. E tem uma prima minha que passava tipo aquele papel de botar em comida, esqueci o nome daquilo agora, aquele papel transparentinho, passava na barriga para papel filme, exato, na barriga para poder suar e emagrecer. Então, todo dia antes dela ir para academia, ela teve uma época que ela morou lá em casa e ela ficava, Mariana, me ajuda, e eu ficava enrolando papel filme nela para ela ir para academia. Só para deixar na hora claro, para quem está escutando, isso não funciona, bizarro. tá, gente? Isso não tem o menor sentido. Alguém vai ouvir e falar, será que... Não, tá? E o mais bizarro é pensar que não parecia absurdo na época, porque realmente eu fazia uma dieta que eu achava que em uma semana eu conseguia emagrecer 10 quilos. Então, foi muito bom conseguir evoluir e entender que tem outras coisas e se é muito rápido, alguma coisa negativa está trazendo. Então, você pode até perder os tais 5 ou 8 quilos numa semana, mas em quê? O que você ferrou no seu organismo para trazer aquele resultado tão surreal? E se eu não posso nem fazer exercício é porque tem alguma coisa errada aí. Com certeza. Então, acho que essas foram as minhas loucuras. Agora, tem uma parada também, assim, nesse lance de ficar forte, assim. Cara, eu ficava com um menino que ele falou, cara, tem um shape maneiro, mas eu acho que tu pode tomar um Tribulus. Tomar para crescer, para ficar grande, para não sei o quê. Aí eu falei, pô, será? Essa coisa de... A Siri aqui falando. Essa coisa do recomendar porque alguém falou, porque alguém fez, é bizarro, né? Isso tá rolando exatamente agora em algum lugar, em algum momento. Alguém tá na academia falando, pô, tá maneiro, tomou o quê? E a pessoa vai falar e a pessoa vai comprar e vai tomar por conta própria sem orientação alguma, funcionando ou não, sendo um produto que funcione ou não, sei lá, vamos falar de uma coisa que funciona. Creatina. Às vezes você nem precisa, às vezes a tua alimentação já está suprindo aquilo ali, sabe? Então tem 99% das coisas que a galera compra não funciona. O pouco do que funciona, o pessoal ainda toma sem orientação, sem saber se vai dar certo ou não, e pode estar também ferrando, trazendo mais malefícios que benefícios. Felipe e Mari, tem alguma coisa dessa de doideira? Não, eu já fiz muita coisa. Desde criança eu lembro de ir a médico e não sei o que de luz. É umas coisas tão bizarras que, assim, eu não consigo nem guardar isso, assim, porque realmente eu já tomei muito remédio, eu já fiz muito tratamento. E, assim, eu acho que, entrando um pouco nisso que você fala, da recomendação e tal... eu só consegui realmente, tipo assim, eu fiz a cirurgia já tem mais de 7 anos, né? Eu acho que eu só consegui manter o peso quando eu entendi como que o meu corpo funcionava. E, tipo assim, e como que é o meu funcionamento, né? Então, assim, quais que são os meus gatilhos com comida, né? Porque eu tenho essa questão com comida, né? Tipo, qual que é o meu potencial de exercício, tudo isso. Então, você vai se entendendo o seu metabolismo em relação às coisas. E aí você não cai nessa dos chás, né? Porque trabalho num lugar com muita mulher. Então, o tempo todo, assim, come isso que vai emagrecer. Aí eu fico zoando com elas. Eu falo, gente, só o que a gente ingere que emagrece é água. A única coisa que não vai fazer a gente engordar é a água, porque todo o resto engorda. Vai comer alface, vai engordar. Então, assim, porque fica nessa coisa do porque vai emagrecer, né? Não existe isso, né? Então, é todo um combinado de coisas, né? Então, eu lembro disso, assim, já fiz tratamento até com luz, né? Vigilante do peso, quando tinha, sei lá, 11 anos. Eu também. E aí você vê aquele monte de... Aí você perde 500 gramas, sabe? Aí entra nessa competição de... Aí você se sente derrotada, não quer continuar. N coisa já fiz.
psicólogo em grupo para emagrecer, mas o psicólogo era dentro do Pinel, grupo. Aí eu achava bizarro, assim, porque eu passava por um monte de pessoas que tinham realmente problemas psiquiátricos graves, e eu ainda porque eu tinha sobrepeso, e na época era pouco. Uhum. Então, assim, você sente todo errado, sabe? Aí você vai sempre buscando coisas para se sentir certo, né? E aí você vê que, na verdade, todos esses pensamentos é que estão errados, né? Para a gente finalizar, eu vou refazer a pergunta que eu fiz lá para vocês aqui. E aí, agora vocês podem falar sem limite de quadradinho, que vocês acham que as academias, os professores, as professoras, os instrutores, locais de treino deveriam fazer para que reduzisse ou diminuísse ou acabasse essa relação primeiro para que seja um ambiente menos tóxico e para que se reduza essa questão do preconceito, seja ele qual for, nesses lugares. E aí, vamos fazer na ordem que está aqui. Então, vai Rob, Ayla, Mari, Felipe, MC e Mari Lima. Tá bom? Vai, Rob. Eu acho que é o acolhimento, é a comunicação, é saber do aluno qual é o seu objetivo, né? Onde que te dói, qual tem alguma coisa que eu posso ajudar. Eu acho que é muito isso, é o acolhimento e comunicação, assim, troca de ideias. Ayla. Sim, eu acho exatamente isso. Comunicar é também se aprofundar, conhecer melhor com quem você está lidando. Por vezes, também fazer ouvir, mas também a pessoa, como instrutor, como professor, ela buscar o conhecimento, porque ela mesma também vem com vários com marcas assim, de coisas que a nossa sociedade já reproduziu, que são preconceituosas, racistas, uma série de coisas. Assim. E isso que ele possa também reforçar para a galera com que ele está lidando. Mari. Eu acho que, para além disso que as meninas falaram, é um pouco entender o seu papel no lugar, né? Eu acho que se você está numa academia XYZ, né, você tem que entender o seu papel ali e exercer ele da melhor forma, né? Isso. Lendo, conversando, debatendo, entendendo, né? Então, entender que ali você realmente um papel com aquelas pessoas que você se propôs no caso, educar, né? Se você é um educador físico ali naquele espaço, você tem um papel diante desse lugar e a exercer ele dessa forma, né? E não valorizando apenas um nicho que você tem na sua cabeça que é valorizar. Promover saúde, não só estética, completou a Rob. Felipe. Acho que aí, para além, óbvio, de que tudo que todo mundo falou, acho que essa coisa tem que parar essa coisa de academia ser uma pastelaria de academia. Tudo é padronizado. Você chega em qualquer academia aí, não vou citar o nome das redes. Você chega lá, você vai receber a série X, independente do teu corpo, independente de quem você é. Você vai, beleza, chegou, chegou, você vai falar com fulano, faz não sei o quê. Então tem que ter um pouco dessa proximidade. Como a galera falou, são educadores físicos. Você tem que parar de partir do princípio de que quer ficar bonito e ensinar as pessoas por que ela está fazendo aquele movimento, por que aquele exercício é benéfico para ela, o que ela está trabalhando em cada um dos exercícios que são passados. Isso é importante para caramba, para a pessoa não só fazer o exercício da forma correta, também entender o que ela está fazendo. E eu acho que tem que partir disso para depois você também partir para o lado de acolhimento, se colocar no lugar da pessoa, porque ninguém está ali. A gente não sabe, os professores não sabem o que a pessoa passou para chegar naquele ponto de, pô, agora eu vou começar a fazer exercício, né? Agora eu vou acordar cedo para estar aqui, etc. Então, é essa coisa, ter empatia, parar de padronizar o treino para todo mundo. MC. E começando pela escutativa de quem está indo ali falar com você.
né? Tipo, prestar atenção no que a pessoa está falando. Acho que as meninas, todo mundo que já entrou numa academia, por exemplo, já passou por isso de... Eu, particularmente, amo malhar braço, odeio malhar perna, e por mais que eu frisasse muito isso, ainda assim, o meu treino era muito mais puxado de perna do que de braço. E já ouvi, inclusive, do tipo, ai, mas pra quê? Vai ficar feia com esses braços. Mas, primeiro, a escutativa, o acolhimento, assim, o que o Felipe falou faz, assim, muito sentido. Tipo, entender por que a pessoa chegou lá, o que levou ela a chegar naquele ponto de fato, acordar cedo e chegar na academia, e mesmo uma autonomia, né? Porque você, compartilhando o seu conhecimento com o aluno, com quem está lá, que é justo o que o Sapo faz, eu acho, sabe? De, tipo, explicar, olha, isso aqui é para você sentar no rosto e ficar com a coluna mais tranquila, é para você dormir com mais horas, isso te traz autonomia para pensar assim, cara... E, de fato, eu vou levantar 15 minutinhos, vou fazer isso aqui, e entender o benefício disso, tipo, além da estética, às vezes até além do seu objetivo. Você fala, eu quero ter um muquinho. Aí ele vai falar, pô, mas se você fizer isso aqui, vai melhorar não só o seu muquinho, como a dor na coluna que você sente quando você fica ali 10 horas sentado trabalhando. E aí você entender... E aí é aquela parada de você entender o papel de cada coisa e a importância que isso traz para você, faz sentido. Tipo, não é o emagrecer ou ficar mais bonito, ou mais isso, ou mais aquilo. É fazer sentido dentro do que você vive, sabe? Isso eu acho que seria o ideal. Mas começando pela escutativa, a gente escuta a gente. Ó, então a gente tem até agora acolhimento, escutativa, saber o seu papel, academia não é pastelaria. Que mais, Mari Lima? Eu acho que, para além de tudo isso que já foi falado, que é muito importante, eu acho que é uma questão também de empatia. Eu já tive uma nutricionista que ela era super magra e ela sempre gostou muito de malhar, e eu parei de querer ir nela quando ela fez uma publicação que era assim, eu sento e minha barriga não dobra, e a sua? E eu falei, cara, a minha dobra, mas por que eu sou pior por isso? É tipo, entender, ok, a sua barriga dobra, isso é um problema para você? Eu posso te ajudar. Às vezes não é, mas você fica colocando coisas na cabeça das pessoas, e eu até acho que ela evoluiu de lá para cá, mas foi uma coisa que aconteceu, e também me desconstruí, talvez a Mariana de 5 a 8 anos atrás era diferente, mas aquilo me bateu muito, e ela como nutricionista e o Sapo como educador físico tem que entender esse papel e tem empatia para se colocar. Uma pessoa gorda não ia querer participar de um tratamento com ela, por exemplo. Então... acho que é um pouco disso, para além de tudo que já falaram. Galera, só finalizando e dando só uma continuidade nisso que a Mari falou, isso é uma coisa que eu demorei a perceber também durante muito tempo, do ponto da atividade física, isso aí, e do exercício, e aí é estudo, a desconstrução, enfim. É aquela coisa do qual é a sua desculpa, só não malha quem não quer, porque muitas vezes isso não é verdade. Então, a partir do momento que a gente encara o exercício como privilégio, isso muda bastante, sabe? Então, isso veio para mim quando eu comecei a estudar por que preto nos Estados Unidos não nada, porque aí você vai ver historicamente, enfim, aí você vai entendendo que não é tipo, fulano de tal acorda 4 da manhã, por que você também não acorda? Cara, porque eu voltei 2 e o ônibus é 2 horas para ir, 2 para voltar, às vezes não dá, sabe? E a ressignificação da palavra prioridade, né? Porque muita gente ainda fica tipo, mas não é sua prioridade, aí já se sente ofendido, quando na verdade a sua prioridade pode estar sendo ir para o trabalho e vai demorar 4 horas para ir, para voltar, para sua família comer, e essa é a sua prioridade no momento. Então, cair um pouquinho com esse discurso de qual é a sua desculpa, igual a Mari falou, então, tipo, a minha barriga dobra e a sua não, enfim, faz muito parte disso. Queria agradecer a vocês por compartilharem suas experiências aqui, foi muito legal, vamos fazer isso mais vezes, eu acho que todo mundo tem a crescer. Compartilhando com vocês uma pergunta que eu tenho trabalhado bastante na minha terapia, e eu falo bastante disso na minha terapeuta, dessa coisa de eu abordar um lado não tão padrão da educação física,
E ela me perguntou outro dia, primeiro, quem você quer que meio que espalhe o que você está falando e como você vai fazer isso. Eu acho que um dos pontinhos que eu estou fazendo, mesmo sem pensar nessa resposta, eu acho que são esses mini encontros. E se a gente tiver vários mini encontros e compartilhar mais experiências e trocar experiências com mais pessoas, a gente tem mais chance de crescimento, de cometer menos erro da minha parte e ajudar mais pessoas também. Então, muito obrigado por compartilharem aqui comigo e se colocarem à vontade para ficar mais um pouquinho e por permitirem gravar também. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa para acabar? Então tá bom, gente. Esse episódio do podcast, o podcast ele está numa pausa para a segunda temporada, mas eu vou colocar isso como áudio lá, mas vai para o YouTube também para todo mundo ter acesso. E se vocês quiserem depois comentar lá os arrobas de vocês para todo mundo seguir vocês, aí vocês façam. Tá bom? Show. Beijo para todo mundo. Bom sábado. Beijo. Também, Tchau, valeu. gente. Obrigada. Beijo, beijo. Valeu. Beijo, tchau, tchau.